Deus escolheu 33% de toda a Bíblia, da sua revelação para conosco. Ele escolheu o estilo literário poesia. Então, dentro desse estilo literário, quando nós nos lembramos, quando estudamos no nosso primário, colegial, no Brasil, na Bolívia, Peru, Filipina, nós sabemos que existem vários métodos de interpretação para a linguagem poética. Então, Deus escolheu 33% ele se revelar para nós em forma poética, em poesia. Porque nós sabemos que a poesia vai direto ao coração, então Ele quer falar no nosso coração. E quando nós cantamos melodias poéticas. Então, algumas vezes a melodia, junto com a música, com a letra, junto com a melodia, ela entra direto no nosso coração. Então, a nossa mente raciocina, mas o nosso coração fala mais alto, a gente sente emoções. Mas, quando interpretamos poesia, nós precisamos usar vários recursos, né, para interpretar. Então, você tem recursos de comparação, metáfora, símile. Então, por exemplo, quando o Silvio falou aqui, vamos tomar nossos assentos. Nós não chegamos lá e pegamos uma cadeira e começamos a tentar tomar, né? Mas significa outra coisa. Então, é uma linguagem que tem um outro significado. Então, quando nós vamos para a poesia, nós temos que trabalhar nesse sentido. O Salmo 140, que é o salmo da vez de hoje, ele vai falar para nós sobre o desenvolvimento da maturidade do adorador. Todo servo de Deus, todo aquele que é chamado por Deus, escolhido por Deus, separado por Deus, regenerado por Deus, justificado por Deus. Então, quando nós somos chamados, isso tudo acontece. Nós estávamos no meio de uma humanidade perdida, rebelde, inimiga de Deus, e Ele, pela sua graça, foi lá, escolheu e nos convenceu e nos preparou para que nós pudéssemos crer nele e nos deu um poder para que nós pudéssemos ser regenerados, justificados. Então, isso tudo aconteceu num momento e sem a gente perceber o que aconteceu. De repente, nós percebemos que algumas coisas começaram a fazer sentido, coisas das quais nós éramos contra. Nós não aceitávamos, no nosso orgulho, a gente fala, não é possível que seja assim. Mas, de repente, com uma simples fé, uma fé pequena, um conhecimento pequeno, Deus abriu o nosso coração e Ele se tornou nosso amigo e nos justificou por causa dos méritos de Jesus Cristo. Então, nós começamos a sentir uma certa diferença, uma paz, um novo pensar, um novo caminhar, novos desejos, uma vontade de buscar mais as coisas de Deus. E as mudanças vão acontecendo gradativamente quando a gente vai conhecendo mais a vontade de Deus, aquilo que Ele revelou, os seus planos e o que Ele tem para nós no futuro. Então, nós podemos nos intitular de salvos, de regenerados, de justificados, de santos, de aqueles que são do caminho, mas em tudo isso, nós podemos também dizer que nós somos adoradores. Porque Deus criou o homem para que pudesse adorar a Ele e houvesse uma comunhão muito íntima. O homem não fosse um robô, adorasse a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz, com amor, com gratidão, com louvor, com intimidade. Então, antes de nós falarmos que nós somos servos, amigos de Deus, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a procura de Deus. E a adoração, ela consiste em cantarmos e juntos nós louvarmos com as nossas limitações, mas dando o melhor de nós, o melhor possível de nós, concentrados, com foco. Mas a adoração ela vai muito mais do que esse momento de celebração em grupo, que é extremamente importante. Ele envolve toda a nossa vida, todo o nosso caminhar. E eu e a Rosana trabalhamos no Seminário Palavra da Vida, acho que mais ou menos por 15 anos, eu fui responsável pelo grupo dos alunos do primeiro ano. E era chamado naquela época o projeto, todas as atividades, os alvos desse treinamento que a gente dava no primeiro ano dos alunos, era chamado de Projeto Marcos. Então, no projeto tinha atividades, tinha objetivo, tinha propósito, tinha tarefas, tinha programa, mas o título era Projeto Marcos. Marcos da palavra daquele discípulo que acompanhou
Paulo acompanhou Barnabé, ele falhou com Paulo, depois Barnabé ajudou ele, depois, posteriormente, Marcos vai ajudar o apóstolo Pedro, e posteriormente Paulo vai requisitar novamente Marcos, porque ele era muito útil, ele amadureceu na fé. Ele começou assim, empolgado, um adolescente muito empolgadinho ali com as coisas que aconteciam na casa dele, depois empolgado em fazer parte do ministério de Paulo e Barnabé, mas na hora que estava longe de casa, talvez por causa das dificuldades, dos desafios, saudade de casa, era uma pessoa com uma certa condição financeira. E ele então decide voltar e abandonar aquele grupo pequeno ainda que naquela época era Paulo e Barnabé. E depois de um tempo, Barnabé lembra, Paulo, vamos levar Marcos? E aí, se você se lembra da dissensão, da discórdia que houve entre Paulo e Barnabé, e Paulo dizendo, olha, ele não está preparado, já falhou, então é perder tempo com esse camarada, o desafio é grande, mas os dois se separaram, Silas ficou com Paulo, Barnabé pegou então Marcos e volta para a ilha de Chipre, e ali continua o discipulado, um investimento na vida de Marcos, chegando ao ponto dele ser um companheiro fiel de Pedro, e chegando a um ponto de Marcos, estando sozinho em Roma, precisar da ajuda dele. Então houve um desenvolvimento muito grande. Apesar de Marcos já ser justificado, reconciliado, chamado por Deus, selado por Deus, ser salvo, mas ele precisava de um amadurecimento, precisava de um crescimento. E na época, quando trabalhei no seminário com esse projeto que chamava Marcos, Marcos era um acróstico. Acróstico é quando você pega a palavra Marcos e coloca uma palavra para cada letra. E o acróstico era o seguinte: maturidade através de reflexão, crise, oração e serviço. Pegaram a ideia? Cada letra do nome Marcos era uma palavra. Então, o alvo do primeiro ano do programa era maturidade através de reflexão, crise, oração e serviço. Então, era pegar um jovem, colocar ele em contato com a palavra de Deus, ele refletisse na palavra de Deus, colocar ele em situações desafiadoras que tiravam ele da área de conforto, que era a crise, levar ele a ter uma dependência de Deus, então, através da oração, para que ele confiasse exclusivamente na pessoa de Deus e abandonasse qualquer confiança na sua história, na sua família, mas ele concentrasse a sua total confiança na pessoa de Deus, e que esse desenvolvimento da maturidade culminasse em ele ser um servo útil na mão de Deus, em serviço, em que ele pudesse ser usado para benefício da igreja, benefício do reino de Deus, aonde ele estivesse, não somente dentro de uma igreja, mas em todos os lugares, no trabalho, na profissão. Então, eram muitos jovens vinham para passar por esse projeto e depois voltar e continuar a sua faculdade para qualquer desafio que Deus tenha preparado para eles. E eu tenho muito contato com esses alunos. Sábado, agora de manhã, um casal, 2 alunos que foram do nosso grupão, eles eram solteiros, mas depois se conheceram e casaram, são pastores hoje. A gente fez uma live com eles lá, um bate-papo bem tranquilo, gostoso. E são pessoas que estão servindo, e ela cresceu muito, tanto na vida profissional como na vida ministerial, 2 filhas lindas servindo na igreja. Então a gente fica assustado, assim, como Deus firmou eles na fé, fortaleceu eles, e eles estão fazendo coisas assim, muito melhores do que a gente está fazendo, assim, muito mais, com efeitos maiores. Essa necessidade de desenvolvimento é muito séria, né? Algumas pessoas olham para a mensagem do Evangelho, eu quero ser salvo, mas é só isso, nada mais. Eu ainda quero continuar na minha vida, e Deus não venha me interferir, não. Já vou conversar já antecipadamente, para a gente não ter uma discussão ao longo do caminho aí. E aí, quer só garantir o destino eterno. Não quer ir para o fogaréu. Quer estar lá com Deus, porque lá vai estar bom. Mas ainda continua Senhor da sua vida, continua com os seus costumes, sua cultura, seu modo de pensar, seus valores, suas práticas, e não quer que ninguém, muito menos Deus, venha dizer que está errado e que precisa de amadurecimento, que precisa servir a Deus. Bem, em qualquer lugar, nós poderíamos pensar dessa forma.
e podíamos ter vitória. Se você entrar para o Lions Club, eu quero entrar no Lions Club, mas você tem que ser assim, não quero interferência. Você pode se manter. Eles não têm força, eles não conseguem mexer com você, não conseguem mudar a sua cabeça. Só que nós estamos falando com quem? Com Deus. Ele nos chamou, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para nos resgatar e nos apresentar irrepreensível diante dEle. Então, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia final. Então, o projeto é de Deus. Ele não vem assim convidar-nos a um projeto, e se a gente gosta ou não, qual palpite que a gente dá, da forma como deve ser realizado isso. Ele vai fazer. O fato de Deus confidenciar isso para nós, é para facilitar para nós, não para Ele. Ele não gasta um suor para realizar aquilo que Ele quer realizar em nós. Ele não tem dificuldade, mas Ele vai fazer. Então, quando eu sei esse projeto de Deus, eu me alinho a esse projeto e vamos lá, Deus. Pode trabalhar, faz a obra. E uma das coisas que Davi vai ensinar nesse salmo é que o desenvolvimento da maturidade do adorador normalmente começa com a letra C da palavra Marcos. Se lembra qual que é a letra C do acróstico Marcos? Maturidade através de reflexão. Se lembram? Marcos, M-A-R-C. Então, maturidade através de reflexão, conhecimento da palavra. E crise. Reflexão é muito bom, a gente conhecer a palavra de Deus. Poxa, Deus, o Senhor quer que eu seja assim? Tá bom, então vamos lá. Todos nós somos assim, né? Nós olhamos a palavra de Deus e descobrimos alguma coisa que agrada a Deus, que nós devemos ser, e como nós não somos, então a gente chega, Deus, por favor, eu quero ser assim. É assim que funciona? A gente quer que os outros sejam, mas eu não quero. Então, na maior parte, deveria a reflexão produzir em nós. Deveria a oração ser um mecanismo normal para nós, na comunhão com Deus, termos mudanças radicais. Mas porque tanto reflexão e oração não produzem, porque a gente dificulta o processo, então Deus trabalha conosco através das crises. Se nós vemos todos os homens de Deus, nenhum deles deixou de passar crises. Agora, Deus escolheu eles, e até registrou isso na Bíblia, para que a gente, facilite a coisa, para não passar por aquilo que eles passaram. Eles foram privilegiados, passando por essas crises. O próprio Filho de Deus passou por crises violentas, principalmente no deserto, ali no jardim de Getsêmani. Mas nós temos Moisés, violentas crises, tanto depois do chamado dele no deserto, mas também depois ali com o desafio do faraó, na saída com as 10 pragas, depois caminhando com o povo no deserto, e ele chegando numa hora de perder a paciência, isso custou muito caro para ele. Temos Josué, temos os juízes, temos Samuel, temos os reis, Davi, quantas crises. Os profetas, no caso de Isaías sendo cerrado ao meio, Daniel, os 3 amigos de Daniel, os apóstolos, mas todos eles, Deus usando a crise para desenvolver a maturidade e a comunhão, e eles serem mais úteis. E alguns deles tiveram pouca coisa de serviço naquela época, mas como a vida deles passou por isso, eles nos ajudam hoje, através da reflexão, a nos amadurecermos. Então eles são exemplos. Hebreus 12 fala que eles são uma grande nuvem de testemunhas que estão ao nosso redor, como se a gente estivesse correndo numa maratona. Eles estão na plateia dizendo, vai lá, eu passei por isso, mas você vai conseguir, olha firme para frente. Então eles estão torcendo para nós, para que nós nos amadurecemos e nos removemos tudo aquilo que não pertence a essa corrida, a essa maratona que é a nossa vida cristã. Ana, próximo slide. Então, crise e tribulação, nós podemos dizer que é um aperto. São quando nós somos apertados de tudo quanto é lado.
Eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui, que o texto a seguir dos Salmos vai responder essas perguntas. Na hora do aperto, isso para avaliar quanto que é a minha maturidade. Na hora do aperto, quando eu procuro primeiro para expor o meu aperto? Eu já esperneio, já saio procurando, já saio murmurando, já saio berrando, já saio buscando amigos, profissionais. Mas quem é a primeira pessoa na hora do aperto, na hora que vem aquela... Bateu. Quem que eu procuro primeiro? Para quem eu confidencio essa situação que eu estou passando? Eu tenho um padrão para apreciação sobre as ações e intenções dos homens? Eu tenho um padrão de valores e princípios que, quando eu olho uma situação, eu falo, isso aqui está contra Deus, isso aqui não agrada a Deus. Isso aqui agrada, esse caminho agrada. Ou, de repente, não tenho padrão, gosto de todas as coisas, ou não gosto de nada. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu tenho um padrão para... Não é a ideia é criticar as pessoas, mas dizer, olha, puxa, enquanto está todo mundo aplaudindo e louvando, isso aí está aborrecendo a Deus. Eu tenho esse padrão. Eu consigo sentir. E uma das coisas que mais prejudica esse padrão aqui é quando é um inimigo, uma pessoa que a gente não gosta, é muito fácil observar ela está errado, isso aí não é de Deus, é fácil. Agora, quando nós vemos pais, mãe, irmão, colega de trabalho, marido, esposa, namorado, namorada, filho, é mais difícil. Porque nessa hora, os relacionamentos, a afetividade, fala mais alto. Mesmo que eu tenha um padrão, mas nessa hora eu sou o defensor. Se aquele amigo que me fez muito bem, de repente ele sai dos padrões divinos, eu tenho dificuldade. Eu tento mudar o padrão divino do que de pensar que ele está num caminho errado. Relacionamentos afetivos, afetividade, ela muitas vezes coloca em xeque se realmente temos um padrão ou não. Se lembra do sacerdote Eli? Ele tinha 2 filhos. Os 2 filhos aprontavam no tabernáculo. Eles eram sacerdotes, né, jovens sacerdotes para ministrar e fazer, mas os caras aprontavam 1001. Eles eram adultos. Então Eli não tinha responsabilidade mais sobre a educação deles, mas Eli tinha responsabilidade sobre o ofício deles. E Eli não falava nada. Talvez Eli educou muito bem eles e chegou uma hora, eles escolheram fazer o que eles queriam. Então, principalmente nos nossos dias, isso é muito que normal. Porque os filhos têm muito mais relacionamento fora e aberto, nós não podemos mais trancar o portão dali para frente, pronto, está seguro. Hoje não, trancamos o portão, mas os amigos, os relacionamentos estão lá dentro de casa. Então é muito mais difícil hoje. Talvez, vamos pensar, se Eli fez um processo muito bom de educação, e na hora que eles se tornaram adultos, foram responsáveis pela sua própria vontade, eles escolheram um caminho diferente do pai deles. Mas porque eles eram os filhos de Eli, Eli não tomou providência de destituir-lhes, de reprovarem ele. Isso colocou em xeque se realmente Eli tinha um padrão de apreciação que era semelhante a Deus ou não. Eu acho que vocês entenderam. Algumas vezes tem assuntos que eu me complico para explicar. Pergunta 3. Como eu uso o meu coração, língua, lábios e mãos? Quais os planejamentos, pensamentos, como que eu falo, como que eu uso ele no meu dia a dia? E meu planejamento e estratégia de vida é para construir ou destruir as obras de Deus? Então o padrão vai me ajudar, o padrão vai alimentar o meu coração e o padrão vai me ajudar a fazer um planejamento e ter estratégias ou para destruir ou para construir o reino de Deus. Então vamos ver como Davi responde essas perguntas. Versículo 1. Só falar um pouquinho. Está um carnaval aí, não está? Eu começo a riscar assim, porque de vez em quando eu olho, eu acho estranho.
e começa a colocar cores. Então, as cores, elas são coisas semelhantes. Eu vou ler o Salmo, depois a gente vai usar essas cores aí. Ó Senhor, livra-me dos perversos, protege-me dos violentos, dos que tramam o mal em seu coração e provocam tumultos o tempo todo. Sua língua fere como uma serpente, veneno de víbora goteja de seus lábios. Ó Senhor, protege-me das mãos dos perversos, guarda-me dos violentos, pois eles tramam contra mim. Os orgulhosos me prepararam uma armadilha, estenderam uma rede e armaram ciladas ao longo do caminho. Quem que está falando essa oração? Hã? Davi. Quem era Davi? Nessa situação aqui. Rei de Israel. Com muita luta, com muito empenho, ele conseguiu unificar as 12 tribos e estabelecer um reino teocrático, um reino conforme Deus queria que a nação de Israel fosse. 12 tribos sobre uma liderança teocrática. Então o problema aqui é que Davi está falando que ele está passando por uma grande tribulação, um grande aperto, uma ameaça de morte. Não era somente planejamento, mas eram ações que aconteciam, que ele tinha que tomar cuidado a todo momento, com o que comia, por onde andava, aonde dormia. Aquela situação que ele não podia confiar em mais ninguém. Tanto ao tomar banho, tanto ao comer, tanto ao andar, tudo era perigoso. Os próprios filhos começaram a fazer rebelião, fazer motim para destituir Davi, para matar o seu próprio pai. Agora, por quê? Davi era um cara ruim? Sim, Davi teve vários problemas. Mas o problema é que ele era um rei teocrático, um rei ungido por Deus para governar a nação de Israel. Davi era especial, diferente, o ungidão, o intocável? Não, a questão não é essa. É que Davi tinha inimigos porque o plano de Deus para governar a nação de Israel era usar Davi como um instrumento. Então, todas as pessoas que estão ali contra Davi, elas estão contra com o plano de Deus. Como eles não podem chegar a Deus e fazer uma guerra com Deus, Davi era o mais próximo, o mais significativo, o mais representante desse plano de Deus. E Davi não está falando aqui de pessoas que, de repente, por alguma coisa, discutem em algum momento, ou algum mal entendimento. Davi não está falando disso. Davi está falando de pessoas que já tinham virado a casaca, que não pensam diferente. Eles já estabeleceram o que eles querem fazer, e dia e noite agem dessa forma. Então, em primeiro lugar, para quem Davi vai reclamar? Para quem Davi vai colocar a situação de aperto? Que é o primeiro passo para uma maturidade. É para Deus. Tanto no versículo 1 como no versículo 4, ele ora para Deus. Ó Senhor. Ele se coloca ali diante de Deus. E aí, só o que ele pede para Deus, as letras verdes aqui. Livra-me, protege-me, guarda-me. De quem? Dos perversos. Aqueles que já perverteram a verdade e agora dizem que a mentira é verdade. Aqueles que perverteram comportamentos. Aqueles que perverteram o que é certo e o que é errado. Perverso é isso, é converter aquilo que é bom em mal e o mal em bom. Então, aquele que condena nos outros aquilo que ele é. Então, é um comportamento aqui já de psicopatia. É um comportamento de escarnecedor. De alguém que escarnece e quer ver a derrota. Davi não está falando aqui desses desentendimentos que muitas vezes nós temos no dia a dia. Ele está falando de pessoas, do comportamento direto das pessoas.
Então, Davi fala: livra-me dos perversos, livra-me dos violentos, livra-me dos perversos novamente, livra dos violentos novamente, e eles são orgulhosos. Uma das características do perverso e do violento é que ele é orgulhoso. Ele se apoia em falsos alicerces. Não, eu tenho parceiro, eu conheço tanto. Aquela pessoa é orgulhoso, que rejeita a dependência e a confiança e a necessidade de obedecer, está debaixo de Deus. O que eles fazem? Letras roxas aqui. Eles tramam, sabe, tanto individualmente, quando sentam, eles ficam: e se a gente fizer aqui? Se a gente fizer aquilo lá? Ah, mas pode pegar ali aqui. Sabe aquela pessoa que trama? Então percebe que não é aquele desentendimento que muitas vezes nós temos. É alguém que trama, se une, monta um grupo, monta emboscadas. Lá Paulo, lá em Jerusalém, tinha um grupo de judeus que tramaram. Ah, vamos pedir para o comandante Cláudio para trazer de novo aqui. E o Cláudio quase foi enganado. Se Deus não intervisse ali usando Paulo, e Cláudio cairia numa arapuca dos próprios judeus. Então eles tramam, eles provocam tumultos. Eles levam outras pessoas a fazerem coisas ruins e caem fora para se preservar. Já viu pessoas assim? Acho que os nossos países estão sofrendo muito com isso. Eles tramam contra mim, eles me preparam. Então, pessoas que trabalham antes, as coisas não acontecem de imediato. Eles têm um planejamento, eles gastam, encomendam, preparam, montam e colocam ali. Então, eles preparam uma armadilha. Eles estenderam uma rede, então eles vão antes, no horário certo, onde ninguém está vendo, cobrem, disfarçam, parece que estão fazendo alguma coisa boa ou inocente. E eles armaram ciladas, é como aquela estrada que eles fazem buraco, coloca folha, coloca uma loninha ali para você cair nesses buracos. Armam ciladas, cordinhas que ficam, sabe esses negócios que a gente vê em filme assim, que o animal está passando ali, pega pelo pé, e você está todo tranquilo, de repente é puxado e aí está preso, não consegue mais escapar. Então, é uma coisa antecipada já. Da onde vem tudo isso que eles são? Davi fala que eles tramam o mal em seu coração. O coração é como se fossem os nossos carros aí, né? O carro do Ken, o meu carro, você abre o capô, tem um baita do motor ali. Parece que é bonitinho, normal, mas quando você liga o motor, muitas coisas acontecem no carro. O som é ligado, a luz é ligada, sons. Então, daquele lugar sai um monte de coisas que são boas. E quando você acelera, o movimento, a força, a potência que leva. Davi fala que tudo começa no coração. São pessoas que rejeitaram a Deus, colocaram Deus de fora e usam o coração, o sentimento, a afetividade para planejar o mal. Depois do coração, sobe para a língua, lá dentro. Depois da língua, a sua língua fere como uma serpente. Veneno de víbora goteja dos seus lábios. Então, a primeira coisa que eles usam do coração são as palavras. Então, as palavras para seduzir pessoas a participarem de tumultos, a convencer pessoas para ficarem contra outras pessoas, jogaram um contra o outro, montaram uma batalha simplesmente com a palavra. O Hitler teve muito sucesso, vocês sabem. Até um certo ponto ele conseguiu, vale a pena assistir os documentários dele, como aquele cara conseguiu fazer com um país o que ele fez. Então, o sucesso, entre aspas, o cara conseguiu fazer. Mas quando Hitler assumiu a presidência da Alemanha, ele contratou um cara chamado Goebbels. Não sei se já viu essa palavra, esse nome. Ele era mais importante que o Hitler. A inteligência do Hitler foi em contratar esse cara.
e ele fez um ministério da propaganda nazista. Ele convenceu tanto a Alemanha, como ele convencia as outras pessoas. E a ideia era uma mentira repetida várias vezes. O que acontece? Se torna verdade. Então, e depois com Gramsci, um outro cara que produziu marxismo cultural, com a ideia de convencer, com as palavras, com a parte intelectual. Então, o que nós chamamos hoje de guerra cultural. Isto é, as mudanças vêm pelas palavras e pela cabeça. E quanto mais você repete, as pessoas assimilam e acabam entendendo e fazendo aquilo parte da sua vida. Então a língua deles fere como uma serpente, veneno de víbora goteja dos seus lábios. Ó Senhor, protege-me das mãos dos perversos. Eles não param somente nas palavras, mas agora eles começam a usar as mãos para ferir, para produzir coisas. Eles... guarda-me dos violentos, pois eles tramam contra mim. Os orgulhosos se prepararam uma armadilha, uma arapuca, um alçapão, onde tem uma comidinha, um atrativo, alguma coisa que parece boa, inocente, mas quando o passarinho vai lá, ele fica preso, ele fica encadeado. Preparam uma rede, então, para animais, preparam ciladas, eles preparam tudo adequado à vítima. Então, de acordo com o que você é, eles te estudam e vão preparar um aprisionamento, de acordo com aquele ponto que talvez seja mais fraco. Ou eles vão preparar uma arapuca, ou uma rede, ou, de repente, buracos para você passar. Aonde que... essa é a estratégia do próprio Satanás. Tem algumas áreas que ele não ataca a nossa vida. Mas aquilo que é fraco, aquilo que é nevrálgico, aquilo que é o nosso ponto escuro, ali ele vai. Em Jesus, o ponto, não que o ponto fraco de Jesus, mas o ponto sério ali com Jesus, é que ele iria sentir o afastamento do Pai. Ele ia receber a condenação do Pai. E Satanás falou assim, você não precisa passar por isso, vai ser muito duro, vai ser um cálice muito difícil para você beber. Eu te dou tudo de graça. Não precisa da cruz. E aí Jesus afirmou as suas convicções. Então, momento de aperto, eles são terríveis, que podem nos levar a sucumbir, mas nós podemos chegar a um segundo ponto, ao segundo estágio. E aí, para o segundo estágio, tem algumas perguntas. O que Deus já fez na minha vida para que eu busque socorro nele? Algumas pessoas, quando passam por aperto, eles buscam em Deus, em isso e aquilo. Quem sabe um dá certo? Quando se faz isso, Deus nunca vai atender. Por quê? Enquanto nós não determinarmos que Deus é o nosso Deus, isso não vai ser resposta de Deus. Então, o que Deus já fez, que experiência que eu tenho com Deus, que eu reconheço que é Ele que fez em mim, para que eu busque socorro nele? Se Deus é o primeiro a ser buscado, então que experiência que eu tenho que me leva a fazer isso? Eu confio plenamente em Deus? Para quem eu torço para que tenha sucesso? Aqui, novamente, aquela apreciação dos valores. Eu torço para aquelas pessoas que estão desviando jovens do caminho. Eu torço para aquela, eu aplaudo, eu aprovo, eu incentivo, eu digo, ai que bonitinho, que legal, para pessoas que estão vivendo uma vida rebelde contra Deus e sendo modelo negativo para outras pessoas. Qual sucesso me alegra? Isso afeta muito a nós como pais. Então, muitas vezes, a gente vê atitudes dos nossos filhos, e até as pessoas, ai, que bonitinho, que engraçadinho, mas são atitudes reprovadas por Deus. Como que eu ajo? Qual a minha apreciação quanto a esse sucesso? Vamos ver o que Davi fala? Versículo 6. Eu, Davi, disse ao Senhor, Tu és meu Deus. O nosso coração é uma fábrica de mal, mas o nosso coração, como a gente viu em umas mensagens anteriores, é uma fábrica de ídolos. Então, para eu chegar, como Davi fez aqui,
e declarar isso diante de Deus, eu tenho que fazer isso com sinceridade. Realmente Deus é o meu único Deus? Ou o meu coração está cheio? Ou eu sou Deus da minha vida? Ele fala, eu disse ao Senhor, tu és o meu Deus. A ideia é, não existe outro Deus no meu coração. Ouve, Senhor, as minhas súplicas. Ó soberano Senhor, meu Salvador poderoso, tu me protegeste no dia da batalha. Então Davi já tinha tido algumas experiências que hoje ele podia confiar plenamente e totalmente em Deus, e que Deus era o único Deus que estava no coração dele. Então, na hora do aperto, eu tenho que chegar a esse ponto de Davi. Quem é Deus para mim? Ele é o único Deus? Ele realmente é Deus? Ele é rei? Ele é senhor da minha vida? Ou ainda várias coisas são senhor da minha vida? Ou várias coisas são o rei da minha vida? Ou eu tenho vários deuses aos quais eu não abro mão? Eu sou apegado, eu sinto falta, eu sinto necessidade. Então, depois do aperto, quando a gente ora corretamente e buscamos o segundo estágio, vem a dependência. Então, se eu ajo corretamente, eu não sucumbo, não sou destruído pela pressão do aperto, eu entro numa dimensão de dependência de Deus. Deus, o Senhor é o único Deus. Tu és o meu Salvador, desde o passado eu estou caminhando com o Senhor. E aqui, tu me protegeste no dia da batalha, literalmente Davi fala, o Senhor foi o meu capacete. Caiu muita coisa sobre mim, mas o Senhor estava aqui, protegeu a minha mente. Se lembra lá em Efésios, que na armadura espiritual é, tomai o capacete da salvação, para que resistais aos dardos inflamados. A ideia é a proteção. Deus protegeu a cabeça dele, salvou a vida dele no momento da batalha, Deus cobriu Davi. Foi a cobertura de Davi, a proteção de Davi. Então Davi vai falar, por causa da sua dependência a Deus, ele vai declarar, e aqui vai espantar um pouco os próximos textos, é que Davi vai então mostrar para Deus de que lado ele está. Deus sabe, mas Davi está fazendo isso para que ele mesmo entenda, eu estou desse lado. É muito fácil, eu e você, sendo cristão, tendo uma comunhão com Deus, uma história com Deus há muito tempo, servindo a Deus, ainda estar vivendo na prática o lado errado, defendendo coisas que não pertencem a Deus. Hoje em dia tem até igrejas, tem pastores, que parece que estão mais defendendo os inimigos de Deus do que o povo de Deus. Defendem assuntos que são reprovados, assim, claramente por Deus. Então, o que Davi vai fazer aqui, ele vai falar coisas para Deus, mas ele está declarando quase que para ele mesmo, eu estou do lado desse lado. Então, é uma ideia que Davi vai mostrar que ele tem convicção de onde ele está. Ele não está jogando para dois partidos. Tinha um professor no seminário, que ele tinha um filho corintiano, adolescente. E eu sou São Paulino. Então, toda vez que dificilmente eu ia entre jogo São Paulo e Corinthians. Porque são torcidas separadas, torcidas grandes, torcidas violentas. Então, era muito perigoso. Mas, naquela época, tanto São Paulo como Corinthians estavam dois times fortes. E ele nunca tinha ido no estádio lá do Morumbi, do São Paulo. Ele queria ir de todo jeito. E eles queriam que eu levasse, porque eu sabia onde que era, como comprar, estacionamento, essas coisas assim. Então, eu acho que eu levei um dos meus filhos, levei o pai deles e o outro irmão dele também. E entramos. E o Corinthians precisava de uma vitória, de um jogo lá, tal, ter sucesso. O São Paulo não tinha preocupação nada, já estava bem, já estava classificado, alguma coisa. O Corinthians dependia de ganhar. E eu falei assim, então, como o São Paulo não tem problema nenhum, é uma torcida mais pacífica, então vamos lá. Falei, ninguém leva a camisa do time. Aí eu falei, bem, a gente vai sentar então na torcida do São Paulo. Não, tio, vamos lá no Corinthians. Tá bom. E eu fui lá, e os caras berrando, xingando, falando palavrão.
contra o meu time. Né? Eu vi minha torcida lá, e do outro o campo, aqui, do outro lado lá, e eu aqui no meio dos corintianos. Estou lá sentado, né? E o jogo, e sentava de novo, sentava de novo. De repente, São Paulo fez um gol. Eu, que coisa, não podia! Eu tinha que fingir. Já pensou se eu comemoro lá? Não saía vivo de lá. Que coisa, eu olhava para os caras, onde já se viu, né? E agora, né? E eu... É coerência. Mas é triste ver, muitas vezes, até obreiros, né, pastores, que são intitulados, né, que estão servindo a Deus, mas estão trabalhando para o inimigo. E até destruindo o próprio povo de Deus. E pessoas ficam em dúvidas, ficam sem convicção, sem independência, sem certeza. E na hora do aperto, eles não sabem para onde ir, aonde que tem o referencial à verdade. É coerência. Então, Davi ele vai falar algumas coisas aqui, algumas declarações, mostrando que ele está do lado certo, ele pensa como Deus pensa. E aqui no versículo 8 ele começa a dizer isso, dando a ideia de dependência. Isto é, os inimigos estão ali, mas ele não vai fazer nada, mas ele pensa do jeito que Deus pensa. Ele fala: Senhor, não dês aos perversos o que desejam. Não permitas que seus planos maldosos tenham sucesso, para que não se encha de orgulho. Isso é o que Deus pensa. Deus não dá, Deus não atende, Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Davi falou: é assim que o Senhor pensa, então eu penso igual. Estão compreendendo isso? Isso se chama salmo de imprecação, que para nós parece que Davi está tendo ódio, ele quer destruição, ele quer lançar maldição. Não, ele está do lado, ele foi chamado por Deus e os homens estão lutando contra ele, mas porque estão querendo lutar contra Deus. Então Davi não vai mudar nada, ele vai ficar firme, porque ele tem uma responsabilidade com Deus. Então ele fala: Deus, eu vou aguentar o tranco aqui, porque eu penso do mesmo jeito que o Senhor pensa. Então, o problema não é comigo, é entre eles e o Senhor. Então, faça do jeito que o Senhor quer com eles. Só que tem uma coisa que a gente vai descobrir muito interessante, como isso funciona. Então, nós temos o aperto, que produz dependência, e aí vai mostrar então a convicção. Davi, depois da dependência, você acaba tendo uma convicção, valores firmados na pessoa de Deus. E aí a pergunta é: eu conheço e concordo como Deus trata e tratará o mal? Eu conheço como Deus tratou na Bíblia o mal, por exemplo, com Moisés, com Davi, com o próprio povo de Deus, com os inimigos, com Jericó que Deus destruiu. Eu conheço e eu concordo. Ou eu reprovo Deus? Acho que Deus foi injusto. Eu tenho o mesmo conceito que Deus tem sobre a humanidade caída, ao destino que ela merece. Eu aprovo, eu concordo, eu tenho convicção disso. E sobre o futuro, como Deus vai tratar as pessoas? Deus vai destruir boa parte da humanidade rebelde. É muito bonito quando a gente trata nessa questão de palavras, mas quando vemos alguma tragédia, a gente fala: por que Deus foi permitir uma coisa dessa? Por que não? Será que não foi o próprio Deus? Olha como está a humanidade diante de Deus. Olha o que eles falam de Deus. Vejam se eles estão aprovando quando alguém fala que precisa se ensinar a Deus nas escolas. Vejam se é permitido isso. Ponto 2. Quais as minhas ações práticas quando eu entendo que amigos ou parentes estão debaixo da reprovação de Deus? Eu discordo de Deus? Novamente aqui, quando a gente tem um relacionamento afetivo, normalmente a gente discorda de que Deus está certo. Não, a gente vai achar um outro caminho para aprovar um comportamento desleal ao caminho correto. Davi errou nessa área. Eli errou nessa área. Quem somos nós para não errarmos? Então é muito perigoso isso acontecer. E isso já aconteceu na minha vida. E depois tive que me arrepender.
porque eu achei que as pessoas estavam erradas e eu estava certo, porque o laço afetivo falava mais alto nessa hora. Vamos ver como Davi fala isso? Que ele mostra a posição que ele está. Ele fala assim: sejam destruídos meus inimigos pelo mesmo mal que tramaram contra mim. O que Davi está falando? Deus, o Senhor tem uma resposta, o Senhor julga o mal, o Senhor pune o mal, porque o Senhor é santo. E quem é contra os teus planos, receberá a devida punição. O salário do pecado é a morte. E Davi está falando, é assim que o Senhor vai tratar. Caiam sobre eles brasas ardentes, sejam atirados no fogo ou em poços profundos ou fundos de onde não poderão escapar. Não permita que os mentirosos prosperem em nossa terra. Derrama calamidade sobre os violentos. Isto é, expulsa do nosso meio pessoas que são mentirosas, porque são filhos do diabo. O diabo é o pai da mentira, então são filhos, são casados. O diabo é sogro deles, porque eles são casados com a filha do diabo, que é a mentira. Então, não permita que os mentirosos prosperem em nossa terra. Derrama a calamidade sobre os violentos. Essa palavra derrame a calamidade é aquela mesma palavra que Davi fala que Deus cobriu ele, que Deus, no dia da batalha. Então, como Deus socorreu Davi, da mesma forma Davi fala, cobre eles, Deus. Do quê? De calamidade. De disciplina punitiva. O que Davi está falando aqui, ele fala, Senhor, eu não estou do lado deles que eles vão receber essas coisas do Senhor. Eu concordo e eles merecem, e esses planos do Senhor para com eles, é assim que vai acontecer. Agora, nós conhecemos Davi, nós conhecemos Moisés e nós conhecemos Jesus. Pessoas que não tiveram atitudes por si próprio contra o mal. Mefibosete era um filho de Saul, um aleijado. E quando Davi tomou o lugar de Saul, ele amaldiçoava, ele jogava terra em Saul, ele falava um monte de coisa contra Davi. E Davi o perdoou, e Davi foi lá e trouxe ele para morar junto no palácio com ele, socorrendo, abençoando ele. Davi por si só não produzia a vingança de Deus. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, ao mesmo tempo que isso é uma verdade, que isso vai acontecer com eles, se não se arrependerem, Davi propiciava e oferecia um caminho para eles mudarem o comportamento e virem para o lado de Davi. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Naquela semana, olha o que Jesus passou, traição, prisão, julgamento, açoite, carregar a cruz, ser crucificado, ser furado, e ainda assim, ele fala, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Mas a segunda vinda de Jesus será como leão, e a ira do Filho do Homem será contra todos aqueles que, diante dessa oportunidade de arrependimento, negaram, rejeitaram a longanimidade. Isso daqui está no programa de Deus. Deus vai remover o mal. E uma das coisas que a sociedade acusa a Deus é com a seguinte frase, se Deus é bom, por que o mal ainda existe? Então Davi está falando, o Senhor vai destruir o mal, o Senhor vai acabar com o mal, o Senhor vai limpar, purificar a terra, e isso inclui essa ação. Mas Deus é longânimo, e Deus propiciou um escape para que esses homens, se entenderem a morte de Jesus, possam crer e se arrepender e serem feitos nova criatura, porque tudo vai passar. Essa situação em que eles se encontravam vai deixar de existir. Então Davi está mostrando que no aperto ele dependeu de Deus e ele tem a mesma convicção sobre os planos de Deus. Ele não defende pessoas por causa do relacionamento. Então, o plano de Deus, a verdade de Deus, a santidade de Deus está em primeiro lugar na vida de Davi. Por último, Davi, então, depois da convicção, vai mostrar para nós que na maturidade cristã, que começa com aperto, depois você caminha para a dependência, depois você tem uma convicção a respeito de Deus, você tem, então, confiança. Aí você deleita.
você já não se preocupa. Deixa, entrega por Deus, não toma nenhuma ação, e aí você descansa em Deus. E aí o primeiro ponto é: quem pode confiar incondicionalmente em Deus? Todas as pessoas podem confiar incondicionalmente. Não, eu estou tranquilo, Deus vai me proteger, eu não vou ter nenhum mal. Todas as pessoas podem ter essa confiança. A condição emocional econômica torna qualquer pessoa objeto da defesa de Deus. Isto é, a pessoa é pobre, Deus vai defender ela. A pessoa está aflita, ela está sofrendo. Deus vai defender ela. Só ela pedir. Será que a condição econômico-emocional coloca a pessoa debaixo da defesa de Deus, da proteção de Deus? Como conseguir ser justo ou íntegro diante de Deus? Vamos lá para o texto de Davi? Versículo 12. Davi fala: sei, então aqui ele já demonstra convicção e confiança. Porém, que o Senhor defenderá a causa dos aflitos. Ele fará justiça aos pobres. Qual que era a pergunta lá? Se a condição emocional ou social, econômica, coloca uma pessoa, então, debaixo da proteção de Deus. Parece que no versículo 12 a resposta é sim. Só que o versículo 13 vai esclarecer isso. Versículo 13 começa com a palavra certamente. Os justos louvarão teu nome. Os íntegros viverão em tua presença. Davi quer que a gente pense sobre esse texto. Por que ele juntou esse versículo logo após o versículo 12? É que o justo aflito, ele recebe uma atenção especial de Deus. O íntegro aflito vai receber o justo aflito, ele já recebe a atenção especial de Deus. Mas nem todos os justos vão receber uma atenção especial de Deus, porque não está caminhando em integridade. Deixa eu fazer mais fácil agora para explicar. Quem pode se tornar justo diante de Deus? Ou quem é justo diante de Deus? Tem algum justo? Porque a Bíblia fala: não é um justo sequer. Mas ao mesmo tempo a Bíblia nos chama de justo. Justo é aquele que foi justificado. Então é aquele sobre diante da pessoa, Deus bateu o martelo e fala: não há mais condenação. O que é necessário então para nós passarmos chegarmos nessa situação de Deus bater o martelo e dizer que não tem mais condenação sobre nós e que a partir de agora nós somos justos? Não temos condenação. Não é que não temos mais pecado, não temos mais condenação. O que é necessário? O que Deus estabeleceu? Crer em Jesus Cristo. Quando cremos nos méritos de Jesus Cristo, entendemos que somos pecadores, nos arrependemos, saímos daquele time e passamos para outro time, vestimos a camisa de Deus, reconhecemos que nós merecíamos todo aquele castigo que Davi falou. E pela graça agora Deus está nos justificando, então Deus nos declara justo. Então passamos a se tornar filhos de Deus, sem mérito algum, independente da história passada ou independente da história futura. Sem mérito nós somos justificados. Mas a partir do momento que nós somos justificados, existe um caminho para nós andarmos, para glorificarmos a Deus e frutificarmos. Esse caminho é o caminho da integridade. É vencendo cada dia a nossa natureza pecaminosa e lutando contra o pecado que existe em mim. É sede e fome de justiça. Então, todo aquele que crê em Cristo é justificado e se torna justo. Mas nem todo justo consegue ter amor à integridade. Consegue obedecer a Deus assim, tranquilamente. Caminhar em integridade. Então, como isso acontece? Quando eu estou em aflição, se eu sou justo, então eu tenho o direito de ter Deus. Deus vai me abençoar rapidamente, vai atender a minha oração, porque eu estou andando, eu sou justo porque criei em Jesus. Então, sou seu filho, ele vai me proteger. Agora que, como filho, se eu estiver andando de forma rebelde contra ele, pode ser que ele vai usar até o aperto para me disciplinar, em vez de ele me livrar. E uma coisa aqui, nós temos o mundo. Né?
Dentro do mundo nós temos a igreja, o povo de Deus. Quando Deus manda Deus vai julgar o mundo. O mundo será punido pela rebeldia. A igreja ela não vai ser mais punida pela rebeldia. Porque ela já é justa. Mas a igreja, nós não estamos totalmente andando em integridade todos os dias. Quem é primeiro corrigido por Deus? O mundo ou a igreja? A igreja. Sempre a disciplina de Deus começa com o seu filho, com o seu povo. E essa disciplina dura somente aqui. É uma disciplina para crescimento, para nos colocar mais à imagem de Jesus Cristo, para nós sermos mais aproximados com Ele. Então, quando Davi fala no versículo 12, sei porém que o Senhor defenderá a causa dos aflitos, ele está falando somente aqueles que são justos, são íntegros. Quanto mais íntegro, mais defesa, mais proteção recebe de Deus. E ele fará justiça aos pobres de espírito, aqueles que são justos. Deus atende o incrédulo? A graça comum muitas vezes atende. Muitas vezes atende para o homem voltar-se para Deus. Mas na maioria das vezes, quando Deus atende, o homem se torna mais orgulhoso e atribui esse socorro a outros deuses. Eu não sei se foi muito bem entendido, mas pela cabeça que vocês estão fazendo, eu espero que seja. Que esse assunto é complicado. Esse assunto é muito desafiador para nós. Então, Davi está do lado certo. No aperto, ele buscou a Deus, ele não deixou que o aperto destruísse. Ele buscou dependência de Deus. Ele mostrou convicção não somente para Deus, diante de Deus, mas para ele mesmo. E agora ele derrama toda a confiança. Ele sabe que Deus vai cuidar daquele que crê nele, aquele que tem intimidade, aquele que tem comunhão, aquele que busca uma vida de integridade. Então essa pessoa pode se deleitar no socorro de Deus. Alguém que não conhece a Deus, ou só quer se livrar de um problema, pode clamar. A não ser que Deus queira trazer ela para perto, para mover a regeneração na vida dela, mas se não, Deus vai ser sempre opositor a essa pessoa. O último gráfico mostra então o que nós vimos hoje. O desenvolvimento da maturidade do adorador. Começa com aperto, muitas vezes, não precisar, mas Deus vai sempre fazer isso conosco. Vai trazer dependência, depois do aperto vem uma dependência, um clamor a Deus. Esse clamor vai mostrar convicção do lado que nós estamos, e aí então vai terminar com confiança. A maturidade é quando nós confiamos plenamente em Deus. E aí então servimos aos outros para que também tenham essa confiança em Deus. Algumas considerações. Devo sempre me lembrar que estou numa batalha espiritual. Há uma guerra. Há inimigos de Deus querendo destruir os planos e a obra de Deus. E eles estão ativos aí. Devo entender que as circunstâncias que Deus permite na minha vida visam o meu crescimento espiritual. Está sendo... Tem hora que eu converso com algumas pessoas, eu vejo assim... Como que tá difícil esse tempo de coronavírus aí, mas algumas ações e reações de vocês, da igreja e de outras pessoas, tá me espantando, de tão boa que está sendo. Dentro do sofrimento, dentro da apreensão, mas assim, aquela confiança, mesmo que haja um certo incômodo, mas aquela tranquilidade. Eu vejo muito essa questão de atingir já a confiança. Enquanto as pessoas estão apavoradas, desesperadas, esperneando, eu percebo que há uma tranquilidade, uma firmeza, e isso é muito bom. Se todo pastor tivesse um grupo que mostra isso, seria muito bom. E eu tenho percebido outras igrejas também como estão bem, nessa hora, no aperto, estão demonstrando de que lado estão e mostram a confiança que têm em Deus. Circunstâncias difíceis não devem me abater, e sim me levar ao abrigo. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
à sombra do Senhor, onipotente, descansará. Esse é o chamado que Deus quer para nós, que a gente descanse sobre a proteção dEle. Sobre nós Ele vai ser o escudo, vai ser o capacete nos protegendo. Sobre o mundo rebelde Ele vai derramar brasas vivas. Se essas pessoas que estão rebeldes contra Deus vão receber isso, nós agora, como igreja, nós somos instrumentos de Deus para levar as boas novas para essas pessoas. Elas não precisam passar por aquilo que vai acontecer. Elas podem voltar para Deus, elas podem entender o ministério de Jesus na cruz e o arrependimento, que é o único acesso para a graça de Deus, através da graça e pela fé. Amém?